Silvestres, um podcast do Fauna News. As recentes apreensões de micos-leões dourados e araras azuis de Lear no Suriname e em Bangladesh escancararam uma realidade que parecia estar sob algum controle no Brasil: o tráfico internacional de animais de espécies ameaçadas de extinção. Durante os últimos anos, essa modalidade do comércio cruel e ilegal de fauna tem ganhado novo fôlego em nosso país. Um problema que no final do século passado quase levou ao desaparecimento da ararinha azul, da arara azul grande e dos próprios micos-leões dourados e da arara de Lear. O descontrole do poder público brasileiro no combate ao tráfico de animais silvestres foi novamente evidenciado. Eu sou Dimas Marques, editor do Fauna News, e neste episódio vamos falar também sobre uma fábula dos indígenas Pareci, do Mato Grosso, sobre a recuperação do fogo por uma ave. É a participação do pesquisador em zoologia cultural pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, o biólogo Elidiomar Ribeiro da Silva, no quadro Fala Professor. Então, Dimas, agosto, que terminou recentemente, é considerado o mês do folclore. Em homenagem, eu trago uma lenda que inclui uma ave brasileira e o fogo. O professor Elidiomar não revelou a espécie da ave dessa fábula, mas ela tem esta vocalização. Você sabe qual é? Se não sabe, daqui a pouco o professor vai nos contar. Tráfico internacional de animais de espécies ameaçadas de extinção. Pelo jeito, esse crime voltou com tudo no Brasil. Para dar um contexto a você que está me acompanhando, o tráfico de fauna no Brasil tem duas faces bem distintas. Uma mais comum, voltada para abastecer a demanda interna dos próprios brasileiros, baseada no comércio de passarinhos, papagaios, jabutis e pequenos primatas. É um comércio ilegal protagonizado por um exército de formiguinhas, com um sem fim de grupos criminosos, muito diluídos por todo o país. É a maior parte do comércio criminoso de fauna silvestre no Brasil, em que animais têm preço baixo e são capturados e vendidos em enormes quantidades. Já a outra face é bastante sofisticada. São quadrilhas especializadas em determinados grupos de animais, com poder financeiro capaz de promover falsificações e adulterações de documentação, além de corromper servidores públicos como fiscais e policiais. E é desse tráfico de fauna mais organizado e endinheirado que estou falando. Vamos aos fatos mais recentes. No final de maio, 3 araras de Lear foram apreendidas no aeroporto internacional de Dhaka, capital de Bangladesh. Para você ter uma ideia, Bangladesh fica ao lado da Índia, na Ásia. São mais de 15 mil quilômetros do Brasil. Essas 3 araras eram parte de um grande lote de aves importadas que, por conta de ilegalidades, acabou apreendido pelo Departamento Florestal daquele país. O importador teria perdido sua licença e, de acordo com a apuração do jornalista Alden Burchait, do Eco, as aves morreram durante quarentena em um zoológico. Não houve qualquer tentativa de repatriação dessas araras brasileiras. Pouco mais de um mês depois, já em julho, 29 araras de Lear foram apreendidas junto com 7 micos-leões dourados no Suriname, país que faz fronteira com o Pará e o Amapá, no norte do Brasil. Acredita-se que os animais tenham chegado ao Suriname depois de passarem pela Guiana. A Polícia Federal, o IBAMA e o ICMBio montaram uma operação para repatriar os animais. Surpreendentemente, horas antes da chegada da equipe brasileira naquele país, o governo do Suriname anunciou que 23 das 29 araras foram furtados de uma garagem do Serviço Nacional de Florestas, situado em um município distante 50 quilômetros da capital, Paramaribo. Isso mesmo, o furto aconteceu na madrugada do dia em que chegaram para resgatar as aves e os micos. Um policial federal que acompanhou o caso comentou que as 23 araras levadas pelos bandidos estão avaliadas em 4 milhões de reais. Aí você me pergunta, como assim, Dimas? Como que 23 araras podem custar 4 milhões de reais? Deixa eu explicar uma coisa. Na Caatinga Baiana, mais especificamente no Raso da Catarina e no Boqueirão da Onça, pesquisadores estimaram que existam pouco mais de 2.200 araras de Lear. O dado é recente. Inclusive foi noticiado pelo Fauna News em um artigo de outubro do ano passado escrito pela bióloga Gabriela Favoreto, do Grupo de Pesquisa e Conservação da Arara Azul de Lear. E não existem araras dessa espécie em qualquer outro lugar do mundo. Elas são endêmicas desse trecho do sertão da Bahia e estão ameaçadas de extinção na categoria em perigo, tanto na lista nacional quanto na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN. Um grande esforço de ambientalistas e pesquisadores tem sido feito há décadas para salvar as araras de Lear.
Em 2001, quando começaram a fazer contagens anuais da população da espécie, tinham conhecimento da existência de somente 228 aves vivendo livres no raso da Catarina. A alteração de habitat e tráfico de fauna foram os grandes responsáveis pelo quase desaparecimento dessas maravilhosas aves baianas. E agora, quando se pensava que a ameaça do tráfico estava relativamente controlada, pois foram criadas até unidades de conservação e há equipes de fiscalização e pesquisas praticamente permanentes na região, verifica-se que o problema é bem mais sério do que se pensava. O mesmo está acontecendo com o super conhecido mico-leão-dourado, e o roteiro é bem parecido. Esse pequeno primata existe somente em um trecho do estado do Rio de Janeiro. A devastação da Mata Atlântica e o tráfico de fauna reduziram a população da espécie a cerca de 200 micos na década de 1970. Com muito trabalho e apoio internacional, ambientalistas têm conseguido recuperar a quantidade de animais e, aos poucos, reflorestar a região. Censo divulgado pela Associação Mico-Leão-Dourado no começo de agosto indicou haver cerca de 4.800 desses pequenos primatas no pouco que resta da Mata Atlântica fluminense. E, novamente, os micos-leões dourados têm sido traficados. Um casal de micos, por exemplo, estava sendo oferecido na República Tcheca por R$30 mil. O Fauna News já havia alertado em reportagens de 2020 que eles estavam novamente na mira dos bandidos. E não só eles. Nossa matéria denunciava também que araras azuis grandes estavam sendo traficadas para fora do Brasil. Ovos, que já foram apreendidos até em Taiwan, e aves adultas estariam saindo do Brasil pela fronteira com o Paraguai, através da cidade de Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. E voltemos ao roteiro dos sobreviventes. Já falamos da arara azul de Lear, do mico-leão-dourado, e agora é a vez da arara azul grande, que quase foi extinta por causa do tráfico de fauna. Estima-se que mais de 10 mil dessas aves foram retiradas da natureza para abastecer a demanda do comércio ilegal de fauna até a década de 1980. Graças ao trabalho da bióloga Neiva Guedes e de seus parceiros do Instituto Arara Azul, a população dessa ave está se recuperando e já chegou a 6.500 animais. Historicamente, o governo brasileiro nunca combateu o tráfico de animais com a dedicação que o problema merece. E recentemente, sabemos que as estruturas de fiscalização ambiental da União, seja do IBAMA ou da Polícia Federal, foram desmontadas. O que talvez tenha sido um incentivo para que quadrilhas do tráfico internacional de espécies ameaçadas de extinção, que por trabalharem com animais raros, caros e bastante cobiçados no mercado externo, tenham intensificado sua atuação no Brasil. Esse tipo de tráfico de animais tem de ser combatido com muita investigação e inteligência policial. Mapear rotas, trocar informações com polícias de outros países, identificar a origem dos animais apreendidos no exterior, melhorar a legislação e ter policiais e agentes de fiscalização bem treinados e motivados é fundamental. Já deu para perceber que, se baixar a guarda, os bandidos levam para fora nossas mais raras preciosidades. Governo Federal, proteja nossas espécies ameaçadas. E chegou o momento do quadro Fala Professor. Elidiomar, no começo do episódio você comentou que falaria sobre uma curiosidade envolvendo uma ave numa fábula indígena. Sobre o que é, professor? Eu vou contar uma fábula, mas antes vale uma explicação. Nas fábulas, os bichos se comportam como seres humanos. Falam, interagem entre si, desempenham diversos papéis. Isso faz parte da fantasia. E esta fábula tem a ver com o fogo, com a importância do fogo para a floresta. Sabemos que o fogo constitui um problema seríssimo para a preservação da biodiversidade e dos recursos naturais no Brasil. Mas no reino das fábulas, o fogo é importante e fundamental para a vida dos bichos. Diz-se que há muito tempo atrás, o fogo quase que desapareceu das florestas. E os bichos ficaram com problemas, porque eles não podiam cozinhar, eles não tinham iluminação para andar à noite, foi uma dificuldade danada. Chegou a notícia de que em um lugar muito distante ainda existia uma brasinha de fogo, protegida por uma palmeira buriti. Aí ficou aquela discussão para saber que bicho ia pegar o fogo tão distante e trazer de volta para a floresta. Afinal, todos eles precisavam. Até que uma ave se ofereceu, o udu.
O Udu, então, partiu voando para onde tinham indicado que estava a última chama remanescente de fogo. Lá chegando, ele de fato encontrou uma brasinha. Com todo cuidado, ele pegou essa brasa, encaixou nas penas em raquete que ele tem no rabo e trouxe voando o fogo de volta para a floresta. Foi recebido com festa, agora os bichos poderiam voltar à sua normalidade. Esta é uma lenda contada pela etnia indígena dos Pareci, que foi recolhida pela Expedição Rondon, compilada no livro As Aves no Folclore e depois publicada também no livro Da Ema ao Beija-Flor. O personagem principal da lenda é o Udu, uma ave da família dos momotídeos e cientificamente conhecida como Momotus momota. Chama atenção nessa ave o fato das penas centrais da cauda serem muito semelhantes a uma raquete, propícias para terem carregado o fogo. Segundo a lenda, é claro. Eu colhi essa lenda no livro Lendas e Relendas, Aves do Brasil, de autoria de Fernando Straub e Ronald Rosa, publicado pela editora Anolis Books. O livro é repleto de histórias muito interessantes envolvendo as aves brasileiras. Fica como uma dica. Até a próxima. Ótima dica. Anota aí. Lendas e Relendas Aves do Brasil, da Anolis Books. Tem textos de Fernando Straub e ilustrações de Roland Rosa. Pelo site da editora sai por R$ 79,00. E chegou o momento das mensagens que você nos envia pelo silvestres@faunanews.com.br, pelas redes sociais ou pelo nosso canal no YouTube. Lembrando que estamos no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e no Threads. Basta nos procurar pelo @faunanews. O presidente da Associação de Preservação Botos da Amazônia, Rosaldo Santos, nos escreveu pedindo para enviarmos os episódios em que entrevistamos a pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Vera Maria Ferreira da Silva, sobre mamíferos aquáticos daquele bioma. Ele contou que trabalha na proteção dos botos do Araguaia há 23 anos, lá no município de Lajeado, no Tocantins. Enviamos para ele os links dos episódios 13 e 23. No YouTube, Daniel Augusto Paulo Marques nos parabenizou pelo aniversário, comemorado em nosso último episódio, que por sinal contou com a participação de ouvintes e de profissionais que ajudaram e ajudam a fazer os Silvestres. Gostamos tanto da ideia de ter mais gente fazendo Silvestres que decidimos abrir um espaço para escutar a sua voz. Envie uma mensagem de áudio com sugestões, elogios, críticas e comentários para o Fauna Zap 11 95 107 0530. Estamos no final de mais um episódio de Silvestres. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de acionar o sininho e avaliar o episódio. Agora, se você está em alguma plataforma de áudio, como Spotify ou Deezer, não esqueça de nos seguir e nos avaliar. Sua participação é extremamente importante, pois ajuda os algoritmos a divulgarem os episódios. No portal faunanews.com.br tem muito mais conteúdo sobre animais silvestres. Para receber as matérias dos artigos gratuitamente pelo WhatsApp, envie uma mensagem para o Fauna Zap 11 95 107 0530. Essas informações estão na descrição do episódio. Silvestres é apresentado por mim, Dimas Marques, na produção Williane B. Souza, na edição e sonorização Renan Faé, na vinheta a voz de Bruna Borjaili. A gravação com o áudio do Udu é de Oscar Marim e foi compartilhada no site Xeno Canto. Muito obrigado e até o próximo episódio. Silvestres, um podcast do Fauna News.